Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Que bênção. Que maravilha poder cantar as verdades acerca da salvação, cantar as verdades acerca daquilo que o Senhor fez e faz por nós. Estava conversando ali com o Alan que, sem a gente combinar nada, a introdução que ele fez no primeiro momento, falando acerca de cativeiro, de exílio, de sofrimento, é um pedaço daquilo que nós vamos ver hoje. E aí termina com louvor que fala acerca de lembrança, de lembrar o sacrifício de Jesus na cruz, de ter uma memória, de trazer a memória, recordação, e isso nós vamos ver um pouquinho também. Antes da gente partir aqui para o nosso texto bíblico, eu vendo aqui, temos 2 visitantes hoje. Eu gostaria de saber o nome de vocês. Um está ali com a Thaísa está já ali batendo no ombro do amigo. Qual é o nome do amigo, Thaísa? Como? Orion. Orion. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Sinta-se bem conosco. E aí, cumprimenta os irmãos. E o nosso irmão, Fábio. Temos o Fábio também. Fábio, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se bem conosco aqui. Que o Senhor possa falar poderosamente ao coração de vocês. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Fábio, Orion. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe e possa falar poderosamente ao coração de vocês. Meus queridos, continuando a nossa série nos Salmos de Romagem, Salmos de peregrinação, Salmos de degrau, como assim você quiser chamá-los, né? Nós vamos ver um pouquinho hoje acerca do que o Senhor tem para falar conosco dentro do Salmo 129. Se você já quiser abrir a sua Bíblia, convido você a abrir no Salmo de número 129, para que a gente possa juntos refletir e pensar acerca daquilo que a palavra do Senhor quer falar para nós nessa noite. Abra comigo aí, Salmo de número 129. Eu vou estar lendo na versão NVI. E você acompanha na versão que você tiver aí, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocederam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que os faz os fardos. E que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Pai, eis a tua palavra. Nessa noite, dentro do Salmo de Romagem, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, fazer-nos recordar lembranças tão graciosas vindas de Ti, e que o Senhor possa encher os nossos corações da Tua palavra, e que essa palavra nos transforme, Pai, de dentro para fora, a começar em mim, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu dei aqui um título de recordações que trazem esperança acerca desse Salmo 129. Veja que o que nós cantamos aqui de relembrar, de recordar, de reviver, vai trazer um pouquinho daquilo que nós queremos conversar essa noite. A maioria de vocês aqui já deve ter escutado a seguinte frase: recordar é viver. Todo mundo já deve ter escutado essa frase. Recordar é viver. E sempre que ela é utilizada e sempre que ela é falada, é sempre como algo bom. Na maioria das vezes, quando a gente usa recordar é viver, é trazendo um saudosismo
de algo bom, de algum acontecimento marcante nas nossas vidas. Não é isso? Sim ou não? Geralmente é. Eu tenho comigo lembranças muito vívidas de momentos bons, de bons acontecimentos na minha vida, e também de acontecimentos ruins em que me fizeram mal naquele período, mas que eu pude ver a poderosa mão do Senhor agindo na minha vida e que trouxe algo de bom e de proveitoso para minha história, para minha vida. Nem que for lembranças, nem que seja lembranças. O significado no dicionário, o significado no geral de recordar é fazer voltar à memória, ou vir de novo à memória, trazer à memória, vir de novo à memória, fazer lembrar. Pensa aí agora, junto comigo, que você, por mais que você saiba aí o sentido de recordar, mas agora o significado de trazer à memória, de fazer lembrar, qual o momento bom que você lembra com alegria, principalmente em uma adversidade em que o Senhor te ajudou a passar? Pensa aí. Um momento bom em que você passou por uma adversidade e você lembra que o Senhor te ajudou a passar. Que o Senhor esteve com você nesse momento. Recorda aí, meu filho. Puxa aí no HD da cabeça. Eu ia falar fita, mas o povo vai tirar sarro de mim depois. Puxa aí no HD da mente aí, meu filho. Quantos livramentos o Senhor não já deu para você e para mim, que faz a gente pensar e recordar, falar: Senhor, ali foi difícil, mas o Senhor me livrou, o Senhor esteve comigo, e louvado seja o seu nome por isso. Quando você recorda disso, não traz uma esperança para o seu coração? Sim ou não? Que eu sempre falo que o louvor é a pregação cantada, por isso que ele tem que ser bíblico. E aí, o que vocês acabaram de cantar no último cântico? Qual o refrão? Quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. Não é? E quando tudo parecia estar perdido, o seu sangue... Olha que recordação fantástica. Olha o que nós acabamos de cantar. Olha o que nós acabamos de rememorar. Se a gente canta no calor da emoção, se a gente canta por cantar, só para acompanhar a equipe de louvor, a gente não consegue ver verdades implícitas no que nós estamos proferindo, naquilo que a gente está cantando. Isso é motivo de muita alegria, é uma recordação tão bela de que quando a gente estava lá nas trevas e o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz, isso é um momento de uma boa lembrança, é um momento de felicidade, é um momento prazeroso. E é justamente sobre isso que esse salmo trata. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, para o povo de Israel, quando se fala de trazer à memória algo, de recordar algo, o que logo vinha à mente deles aqui, principalmente no Antigo Testamento, era o livramento da escravidão do Egito. Sempre que se tratava de recordar, falou rememorar para o israelita, era o êxodo, era a libertação do povo do Egito. Todas as canções, todas as poesias que você vê nas Escrituras do Antigo Testamento, sempre como vai tratar acerca de memória, acerca de recordação, é da libertação do Senhor. O Senhor nos libertou. O Senhor é o nosso libertador. Ah, se não fosse o Senhor na nossa vida. E isso tudo sempre é lembrando principalmente da escravidão do Egito. Trazer à memória era prontamente rememorar o que Deus tinha feito aos seus pais e como venceu os seus opressores egípcios com braço forte. Veja que recordações que trazem esperança é nesse sentido. O israelita, quando ele passava por algum apuro, quando ele passava por alguma dificuldade, principalmente quando ele sofria na mão de algum rei ou sofria na mão de algum povo, o que trazia ao coração dele a esperança era recordar que em um período o seu Deus tinha tirado eles de alguma situação difícil.
tinham tirado ele com braço forte da mão dos egípcios. É muito interessante quando a gente para pensar naquilo que aconteceu, principalmente naquilo que chamamos de 10 pragas, que combatia ali 10 verdades que os egípcios acreditavam, ou 10 deuses que os egípcios acreditavam que era mais poderoso que o nosso Deus. Isso é maravilhoso, porque o último estágio, depois da morte, se a gente pode falar assim, quando o anjo da morte passa, se fosse falar da 11ª praga, que não existe, não está na Bíblia, tá bom? Mas se a gente fosse conjecturar aqui, que o último a ser vencido era o faraó. E Deus falando bem assim, eu sou o poderoso. Nenhum Deus pagão, e muito menos nenhum homem é mais poderoso que eu. Mas sempre se levantam bonitão achando que é mais poderoso que Deus em algum momento da história. E quando o povo de Israel traz essa questão da recordação, esse salmo em específico, ele foi escrito pós-exílio. E se a gente for lembrar, há alguém que também se levantou e achou que era maior que Deus, e eu amo muito, eu acho fantástica essa história, que foi Nabucodonosor. A gente tem essa figura, primeiramente, no faraó, quando queria segurar o povo de Deus e não acreditava no que Deus poderia fazer, né? A gente tem essa figura de um homem se achando mais poderoso que Deus. E agora nós temos, como o salmista está cantando aqui, um outro homem, que era Nabucodonosor, que se achava também mais poderoso que o próprio Deus. E aí a gente já falou aqui um pouquinho, viu qual foi o resultado desses homens que se acharam mais poderosos que Deus. Recordar para um judeu traz um significado muito importante, que sim, a liberdade, tanto das mãos dos egípcios, quanto das mãos dos babilônios, era motivo de ser cantado para aqueles que o livrara, Deus. Por isso que foi muito abençoador ter cantado esse hino sem ter combinado nadinha com Davi, agora nesse último momento. Nós cantamos que alguém nos libertou, que a graça que alguém derrama nos alcançou. Nós louvamos a essa pessoa que é a Deus. E a mesma coisa o salmista está fazendo. Que a gente lembra que eles estão peregrinando tanto para a ida para a adoração, quanto para a volta para a sua terra, e dentro dessa peregrinação eram entoados cânticos, eram entoados músicas, e não era qualquer música, eram músicas que faziam principalmente a adoração a Deus, a lembrar que tinha alguém que os livraria do perigo nessa jornada, e lembrar de que alguém os livrou da escravidão, os livrou das mãos de povos que os afligiam. Nada mais justo do que adorar ao Senhor cantando sobre os livramentos que seu povo recebeu das suas mãos. Que interessante, a gente acabou de fazer isso aqui agora. Cantando as verdades do Senhor, de que Ele nos libertou, de que Ele nos amou, de que Ele morreu por nós, de que Ele nos salvou. E louvado seja o Senhor por isso, é lindo demais quando as questões acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco vão se encaixando, né? Calvino, comentando esse salmo, ele diz o seguinte: este salmo ensina, em primeiro lugar, que Deus sujeita a sua igreja a diversas tribulações e disposições, a fim de provar que Ele mesmo é o seu libertador e defensor. Quando a gente ouve o contexto, quando a gente ouve aquilo que o Alan trouxe no começo, acerca do sofrimento, acerca de estar longe de casa, acerca de estar exilado, acerca de estar passando por humilhação, mas que teriam uma esperança, porque Deus os iria libertar. Porque Deus iria libertar o seu povo. E nós, nos dias atuais como igreja, é extraordinário saber que nós tivemos um libertador, que nós tivemos um salvador, e que esse salvador, com o seu sangue, nos comprou ali naquela cruz do Calvário. Isso é lindo demais. E louvado seja o Senhor por isso. Ele continua, o salmista traz à memória dos fiéis quão dolorosamente o povo de Deus foi perseguido em todas as eras e quão maravilhosamente foram preservados, a fim de, por meio desses exemplos, fortificar a esperança deles em referência ao futuro. Na segunda parte, sobre a forma de uma imprecação, ele mostra que a vingança divina está quase a sobrevir a todos os ímpios, os quais afligem sem causa o povo de Deus. Primeiro ponto do que a gente acabou de ler. Deus sempre preserva o seu povo.
todas as eras o povo de Deus foi perseguido. Todas as eras, povo de Deus, depois Novo Testamento, história da igreja. A igreja de Cristo foi perseguida e eu sempre faço questão de afirmar isso. A igreja de Cristo sempre vence. O nosso libertador, ele não está dormindo, ele não está adormecido, e ele não está de costas, ele não está alheio ao que está acontecendo. A igreja de Cristo sempre vence. A igreja sempre passou por perseguição, o povo de Deus sempre passou por perseguição, e o seu povo sempre venceu. Sempre tinha na memória que eles tinham um libertador, que eles tinham alguém que morreu no seu lugar, e que essa igreja é dele, não é de mais ninguém. E isso traz uma esperança para nós, trazer essa recordação em plena quarta-feira à noite, num tempo muito louco de tudo que está acontecendo, traz, não sei para vocês, mas traz um conforto muito grande ao meu coração, de que sempre fomos perseguidos, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, quer seja na história da igreja, quer seja nos dias de hoje, mas ter essa esperança de que a igreja de Cristo sempre vence, que nós temos um futuro, isso é extraordinário, e era essa certeza que o salmista tinha. E ele também tinha uma certeza, que aqueles que perseguem a igreja, que aqueles que afligem a igreja de Cristo, que aqueles que matam e fazem qualquer outro tipo de coisa, eles terão a mão de Deus pesando sobre eles. O Senhor não está alheio a isso. Se você aí se interessar um pouquinho e dar uma olhada na história dos povos que afligiram o povo de Deus, principalmente no Antigo Testamento, o final deles não foi muito bom, não foi muito legal. O Senhor pesou a mão porque o Senhor cuida do seu povo. O Senhor é o libertador do seu povo, o Senhor é o salvador do seu povo, e Ele é fiel às suas alianças. E louvado seja o Senhor por isso. Com isso a gente divide esse salmo da seguinte forma: primeiro, o passado, que mostra a fidelidade do Senhor ao libertar seu povo, verso de 1 a 4. Em segundo, o futuro, que trará a destruição dos opressores de Israel, que trará a destruição e que trará o castigo ou o juízo aos opressores da igreja. Com essa divisão a gente vai olhar para o texto e aplicaremos para nós nos dias atuais. Como isso se encaixa perfeitamente na nossa caminhada até a Jerusalém Celestial. Porque é perfeito os salmos de romagem, o salmo de peregrinação, e as escrituras dizem que nós que aqui estamos somos o quê? Peregrinos em terras estrangeiras. Ou seja, serve totalmente para nós de que se somos perseguidos, oprimidos, afligidos, como diz algumas versões, angustiados, como diz outra, nós temos primeiro do passado uma esperança, e no futuro acreditar que o Senhor trará o livramento e a condenação para esses opressores. Pensando no primeiro, no passado, que mostra a fidelidade de Deus ao libertar seu povo, repara como o salmista vai iniciar seu cântico, a sua fala. Me oprimiram, me angustiaram. Muitas vezes me oprimiram. Aí ele pede para repetir, porque era um cântico de lamento da nação também. Tá? Muitas vezes me oprimiram, desde a minha juventude, que Israel repita. Quando o salmista está falando me oprimiram, desde a minha juventude, ele não está falando dele, ele está falando do povo. Sempre que os salmos vai tratar com essa expressão minha ou meu, o salmista não está trazendo para si, ele está trazendo para a nação, principalmente quando ele implica Israel, quando ele coloca Israel no meio, tá bom? Então, todas as vezes que tem Israel, quando ele fala minha ou meu, ele está falando da nação. Então, veja como ele começa o seu cântico, como ele começa a sua fala. Me angustiaram, me oprimiram. Como eu disse, a história do povo israelita era de constante sofrimento e opressão. Constante. Começando pelo Egito e que prosseguiu-se com o cativeiro babilônico. E desde quando isso? O salmista, ele relata, desde a minha mocidade, desde a minha juventude, ou seja, desde quando viramos nação, desde quando o Senhor nos juntou e separou para si a sua nação, nós somos oprimidos e angustiados. Mas louvado seja o Senhor, porque não para aí. Veja a continuação. Todavia,
não prevaleceram contra mim. No verso 2. Desde a minha juventude me oprimiam, mas, outra versão aqui diz na NVI, jamais conseguiram vencer-me. Jamais prevaleceram contra mim. Então, desde o começo, em que o povo foi oprimido, que ele foi angustiado, mas ele não foi derrotado, ele não foi aniquilado. Sempre foi um desejo dos povos que lutavam contra o povo de Israel, sempre foi um desejo das nações que vinham com muita fúria contra o povo de Israel, aniquilar aquela nação. Não era para fazer carinho, era para de fato aniquilar. Eles chegaram a oprimir a nação de Israel, eles chegaram a angustiar a nação de Israel, mas eles nunca venceram completamente a nação de Israel. Até porque, se a gente pega o princípio do que eu trouxe no começo da recordação, Israel sempre teve um libertador. Israel sempre teve um guarda que não dorme. Israel sempre teve um general poderoso, que é o Senhor nosso Deus. Então, por mais que eles passassem por tudo que a gente relatou, eles tinham uma certeza e uma esperança. Eles, ou seja, a maldade e os opressores do povo de Deus, nunca venceriam. Foi assim no Egito, que teve fim disso tudo com o êxodo, a saída para a terra prometida. E também foi assim no exílio, com o retorno e a restauração de Judá. Foram oprimidos, foram humilhados, mas teve um fim. No final da história, o faraó não venceu. No final da história, a Babilônia não venceu com seus reis. No final da história, o libertador e o salvador sempre trouxe o seu povo de volta em segurança. E na nossa peregrinação contra os opressores e maus, terminará com o quê, meus irmãos? Com a volta de Cristo. Essa é a esperança que nós temos. Recordar isso nos dias difíceis. Trazer à memória isso nos dias difíceis. Trazer à memória quando somos oprimidos. Parece que estamos sendo comprimidos, apertados pela loucura do mundo, por tudo que se acontece. Quando a gente para pensar que com o retorno de Cristo, tudo isso irá acabar. Isso nos traz um alívio. Isso traz para nós um sentimento de assim, há um libertador, há alguém que me salvou. Se vocês derem uma olhada no relato e o que eles passaram nas mãos dos opressores, olha o verso 3, passaram um arado sobre as minhas costas. Aqui o salmista vai usar uma metáfora que descreve as coisas horríveis que Israel passou nas mãos dos seus opressores. Se vocês olharem o verso 3, quando ele diz, passaram um arado em minhas costas e fizeram longos sulcos, é uma figura de linguagem que o povo entendia. Por quê? Porque era uma linguagem do campo, era uma linguagem que eles entendiam. Vocês já passaram na estrada ou em algum lugar e viram, ou sabe o que é um arado? Quem aqui não sabe o que é um arado? Não sabe o que é um arado? Quem aqui não sabe o que é um arado? Todo mundo sabe o que é um arado? Tem gente que está fazendo uma cara de gol contra para mim. Vocês que estão em casa, vocês não estão vendo, não sabem o que é um arado. Obrigado por ser sincero, meu amigo. O arado é o seguinte, o trator ele vem com uns... Hoje em dia é um trator, né? Ele vem com uns ferros, uns discos gigantescos. E aí você passa ele na terra e ele vai fazer aquelas divisões. Para quê? Aquilo ali é você arar a terra. E aquelas divisões que fica porque o trator passou, ou no caso na época do campo, era com a madeira. Sabe como você pegar uma madeira na areia da praia? Pronto, aí quem já brincou na areia da praia com aquela pazinha, com um garfinho lá, quando você passa aquilo na areia, aquilo ali é como se tivesse um arando a terra. Agora, o que o salmista está querendo falar? A opressão deles foi tão grande que eles passaram um arado nas nossas costas. Que visão que a gente tem isso? Quando a gente lembra também de Jesus sendo chicoteado, e na história a gente lembra o quê? Que cada vez que o chicote batia nas suas costas, rasgava a sua pele e abria buracos na sua pele.
O salmista está recordando algo ruim para que o povo relembre da onde que eles foram tirados, do que eles foram libertos, que os opressores contra o povo de Deus, e que para os nossos dias atuais, os opressores contra nós os cristãos, eles não vêm para fazer carinho, eles vêm para fazer longos buracos nas nossas costas. Veja o que o salmista diz: passaram arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Ou seja, fizeram grandes buracos nas nossas costas. O que quer dizer essa metáfora? Eles nos feriram. Os opressores nossos foram maldosos conosco, foram cruéis. E muitas vezes nós, como povo de Deus, no mundo caído, desfigurado pelo pecado, nós sofremos com opressões diárias. Parece que as dificuldades da vida, parece que os nossos opressores, quer sejam eles pessoas mundanas, quer seja a opressão sofrida espiritualmente através das mãos de Satanás, parece que faz longos buracos nas nossas costas. Parece que faz grandes feridas em nós, quer seja no nosso corpo, quer seja na nossa alma. Se você nunca se sentiu assim, você deve estar dentro de um guarda-roupa de Nárnia muito bem guardado. Dentro de um cofre. Vou colocar um cofre para ninguém se escandalizar porque eu falei a palavra guarda-roupa. Está muito bem guardado dentro de um cofre que não está vendo nada e não está passando por nada. Se vocês olham, em determinado tempo, a zombaria, a opressão do cristão era: você vai para a igreja? Você vai lá para dar dinheiro para pastor? Para enricar a igreja? Uma zombaria recente, e aí muito se dá também, por causa da ignorância e falta de conhecimento bíblico de muitos cristãos, pessoas zombando acerca do resultado das eleições. Perguntando: cadê? E o Deus dos crentes? Muitas vezes a gente cristão se coloca nessa condição de ser oprimido ou de ser zombado por falhas nossas também. É só você analisar que sempre que há uma zombaria, que sempre que há uma perseguição, vem para o nosso lado. Quando que vocês ouviram que o Estado Islâmico foi perseguido por anunciar a sua religião? Quando que vocês ouviram? Quando que vocês ouviram que os muçulmanos foram perseguidos por causa da sua religião? Perseguidos, mortos. Quando que vocês ouviram acerca disso? Vocês já ouviram alguma? Porque às vezes vocês podem ter escutado, eu não lembro. Eu nunca escutei. Mas alguém aqui pode ter escutado, não, pastor? Há uma região determinada onde os muçulmanos são mortos porque eles são muçulmanos. Vocês já ouviram isso? E cristão? Uma das últimas vezes que eu falei, eu trouxe até dados aqui. Se você quiser aí saber mais sobre a perseguição dos cristãos, entre no site da Missões Portas Abertas. E aí você vai conseguir verificar lá como que está o quadro do que o cristianismo sofre no mundo. A gente não está livre dessas opressões. Enquanto nós aqui estivermos, nós não vamos estar livres dessas opressões, e o salmista nos mostra isso. Porém, com outra metáfora, agora, dependendo da sua versão, com cordas ou algumas versões algemas, o salmista afirma que Deus é justo. E é uma afirmação tremenda de quem tem boas recordações do Deus a quem ele serve. Se no primeiro ponto o salmista se recorda do que os opressores, do que o povo, do que os outros povos fizeram com ele sofrer, fizeram eles passar, agora ele recorda outra coisa que traz uma lembrança muito boa. Veja o verso 4. O Senhor é justo. Isso aqui é uma afirmação, não é uma pergunta, tá bom? Não é: será que o Senhor é justo? Isso aqui é uma afirmação. O salmista afirma: o Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Algumas versões falam das cordas dos malfeitores. Sabe o que isso quer dizer?
que os povos perversos era como que se tivessem uma corda prendendo o povo de Deus. Porque a noção é essa. Se você pega o Egito, se você pega os dois grandes acontecimentos, fora outros menores que são relatados acerca de que o povo de Deus foi afligido e foi oprimido. Se vocês pegam os dois grandes acontecimentos, parecia justamente isso, que o povo estava preso por cordas, primeiro no Egito e depois na Babilônia. E quem quebra essas cordas? Quem que dá liberdade ao seu povo? Quem que solta essas amarras? O Senhor, porque Ele é justo. Então, se há amarras, se a gente está preso por algo, se a gente for oprimido por algo, quem nos liberta dessas amarras, quem nos liberta das amarras do pecado, quem nos liberta das amarras de Satanás, chama-se Jesus de Nazaré. O nosso Deus é poderoso. Por isso que o salmista usa essa metáfora da corda, usa essa metáfora da algema. O Senhor cortou e quebrou essas algemas. Cortou e quebrou essas cordas. Agora não somos mais presos, não somos mais oprimidos. Agora nós somos livres em Cristo Jesus. O Salvador libertou o seu povo, assim como o Salvador nos libertou, eu e você, das amarras do pecado e da morte eterna. Se isso não traz uma esperança para o seu coração, se esse recordar é viver, não traz algo de alegria para o seu coração, alguma coisa está errada. Porque como falamos na aula ontem aqui da IBD, teve IBD ontem aqui, hein, gente? Classe de discípulo, de doutrinas. Estava aqui ontem na continuação. Se a gente não entende essas verdades, se isso não queima no nosso coração, de que esse teto aqui ele pode cair e matar todo mundo aqui, mas se você tem certeza da sua salvação, você vai para a glória, você vai encontrar com Cristo. Ao passo que alguns, como a gente consegue ver na casa do julgamento, em que tem a sua vida levada e que não tem essa oportunidade, vai para o inferno. Terceira via é só na política, viu, fofo? Na Bíblia não tem terceira via, não. Tem um lugar mais ameno assim, Senhor? Pastor, tem um lugar mais... Não. Ou é céu ou é inferno. Simples assim. E quando a gente lê o Senhor é justo, Ele me libertou das algemas dos ímpios. O Senhor é justo. O Senhor é bom porque nos libertou das amarras de Satanás. Nos livrou dos nossos pecados, nos tirou do lamaçal e nos deu vida. Isso é uma recordação tremenda para a nossa mente. Para vencer e passar por cima de qualquer opressão que possamos viver nos dias atuais. Aí eu te pergunto, ao que você está preso? O que te prende, o que te algema? Se o Senhor já te libertou da escravidão. Se o Senhor já te libertou da opressão. Se o Senhor é o que nos traz o refrigério para nossa alma, o refrigério para nossa mente, o que está te prendendo? O que está amarrando você de ter um relacionamento íntimo com esse Deus? De conseguir trazer a memória de um Deus que te libertou, que me libertou e que sempre liberta o seu povo, que sempre é o salvador do seu povo. Às vezes a gente está igual aqueles caras de desenho animado, arrastando corrente com aqueles pesos, com aquelas bolas gigantes presas na perna. Porque a gente simplesmente não faz o exercício de recordar e de relembrar quem é o nosso Salvador. Quem é o justo da nossa vida? Quem é aquele que nos libertou? Quem é aquele que nos salvou? Quem é aquele que quebrou as algemas e as amarras que nos prendiam? Segundo, após relembrar o passado, o salmista agora olha para o futuro. Versículo 5 a 8 mostra isso. Que o futuro trará destruição aos opressores de Israel. O salmista olha para o futuro aqui, onde os opressores de Israel
e do povo de Deus serão destruídos, assim como haviam sido no Egito e na própria Babilônia. O verso 5 diz que eles vão retroceder envergonhados. Todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, todos aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo, eles serão envergonhados, eles serão vencidos. Para que a gente grite que a gente é forte, é isso? Para que o povo de Israel diga que eles são bons na batalha, eles nem lutavam, nem o exército deles não era nem tão bom assim. Era como se hoje jogasse Palmeiras e Santos, o Palmeiras ia vencer. Entendeu? Eles vão retroceder envergonhados. Por isso que você tem que ter na sua mente e no seu coração que todos aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo, todos aqueles que se levantam contra o Senhor, eles retrocedem envergonhados. O que eu acho extraordinário, e eu nem sou tão assim dessas questões de arqueologia, desses negócios, mas sempre que envolve as escrituras me chama a atenção. Não sei quantos anos atrás, o Alan deve saber mais precisamente, ou não sabe também, não dá para saber tudo, que no fundo do Mar Vermelho foram achados destroços de madeira. E aí foram ver que os destroços eram esses das madeiras. Tinha formato de roda, tinha formato de carroça. E o que ficou no fundo do Mar Vermelho, minha gente? Vocês lembram? Vocês não lembram? Não foi um mergulhador não, viu? Deus abre o mar. E o exército mais poderoso daquele período, o povo, a nação mais poderosa daquele período, ficou no fundo do Mar Vermelho. Louvado seja o Senhor por isso. Eles são envergonhados. Quem se levanta contra a igreja de Cristo? E isso aqui não é uma palavra triunfalista para pessoal. A igreja de Cristo, ele sempre vai voltar envergonhado, porque o Senhor sempre vence. E o salmista sabia disso, ele recordava isso e queria fazer o seu povo recordar disso. Aqueles que nos oprimem, aqueles que zombam de nós, eles sempre retornarão envergonhados. A zombaria muitas vezes, pela sua fé, como eu já disse, pelos escarnecedores, ela sofrerá punição. Aquele povo que faz especial de final de ano, já falei sobre isso aqui, colocando Jesus da forma como eu já falei aqui também, da forma que colocou, escarnecendo contra a nossa fé, eles serão punidos. O que ele fala no verso 4? O Senhor é justo. Aqueles que abusam de oprimir os cristãos serão envergonhados com os feitos do Senhor, principalmente em sua vida. Já tiraram sarro de você na sua família, de que você é crente? Vai para a igreja? Vai lá ser enganado? Vai lá sofrer uma lavagem cerebral? A partir do que o Senhor faz na sua vida, eles serão envergonhados. Mas para isso a gente tem que dar testemunho. Era o que Israel fazia. Para que o nome de Deus seja glorificado, quer seja aqui, quer seja no grande dia. Outro ponto. Esses opressores, eles serão como os capim do terraço, ou como outra versão diz, como erva no telhado, versículos 6 e 7. Mais uma metáfora, agora usando a erva como figura. Lembrando que a erva usada em Salmos, geralmente era para mostrar, sabe o quê? A brevidade da vida. Erva seca, ou erva de raízes rasas, era para mostrar a brevidade da vida. Aqui o salmista está usando para mostrar a brevidade da vida dos opressores do povo de Deus. Quem oprime o povo de Deus, quem se levanta, quem fala que vai matar, que vai fazer, que vai acontecer, tem vida curta. É isso que o salmista está falando. Todos eles que fizeram isso, tiveram brevidade de vida. E que ponto que você pode ver isso?
Quando lá na 10ª praga do Egito, o que morria? Os primogênitos. Quem que morreu nessa passagem? O filho de quem? Do faraó. E depois, ele experimenta da mão forte de Deus. Ninguém que se opõe ao Senhor vive para contar a história. A gente tem que parar de romantizar os opressores da igreja de Cristo. Parar de romantizar aqueles que oprimem a igreja do Senhor. Isso serve para nós nos dias de hoje. Coragem, mas não é coragem para ficar escrevendo besteira na internet, não. Coragem para dobrar o teu joelho no chão e orar. Igreja não vai ser fechado coisa nenhuma. E ai daquele que se levantar contra o Senhor, a palavra dele fala. É só você ler Bíblia, meu irmão. Para de entrar na loucura do mundo. Que vai fechar a igreja, que vai matar a gente. Ainda se a gente morrer, quem vence é a gente. Parou para pensar nisso não? Que eles podem até matar pensando que matou, mas não matou. Parece até o discurso de uma presidente que tinha antigamente, né? Mas esse é válido e esse é bíblico. Parece que mata, mas não matou, vive. Então quem morre, vive. Mas quem mata, morre. Quem se opõe à igreja de Cristo morre. E não é só uma morte física, é uma morte eterna. Como diz um amigo meu, vai nadar no tacho do capeta. Simples assim. Por isso que a gente não pode entrar na loucura do mundo. Nós, como peregrinos aqui nessa terra, lendo o Salmo 129, esses caras, esse povo, essas ordens que se levantam, esses governantes que se levantam, quer que seja o que for, são como ervas que ficam no telhado. Meu filho, você já viu uma planta em cima do telhado? Ela consegue criar raiz? Não, né? Ela consegue ter vida? Por quê? O sol queima. Ela não tem raiz, ela não consegue se alimentar e o sol queima, ela seca. Olha o que o salmista vai falar, olha essa metáfora que ele usa. De tão seca, por mais que os inimigos e os opressores pareçam ser muitos, eles não vencem, não conseguem atar fardos. O que é atar fardo? Como que é uma figura de linguagem do campo de novo. Como que você conseguia atar fardo? Com plantas que eram vívidas. Sabe quando você faz um buquê de rosa? Que você amarra ali, se você pegar graveto seco e você apertar ele, como você se ata um fardo, o que vai acontecer? Vai quebrar. É isso que o salmista está falando. Ainda que pareçam numerosos os opressores, ainda que pareça grandes as tribulações que a gente passa, isso aí não consegue, não consegue juntar na mão. A opressão deles vai passar, eles são como palhas, ele não consegue atar esse fardo. Não consegue vencer, é levado pelo vento. E como Jesus diz, quando ele vai separar o trigo, como ele vai limpar a eira, o trigo da palha, eles vão ser lançados no fogo. Simples assim. Por que o medo da loucura dos dias de hoje? Viu como recordar é viver? Está com medo de algum governante que entrou ou que não entrou? Meu filho, recordar é viver. Você tem um libertador, você já tem um libertador. Nós já temos um libertador. Deus é o nosso libertador. Aqui não fala que A ou B é nosso refúgio e fortaleza, fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora das angústias, das tribulações. Deus é o nosso guardador. Aqui não fala que A ou B, que é o guardador de Israel, fala que Deus é o guardador de Israel. Fala que Deus é o guardador do seu povo. Às vezes basta a gente só dar uma respirada, parar e pensar um pouquinho. E ler acerca daquilo que as Escrituras dizem. Fala e revela. É só você ler depois com calma em casa. Se essa recordação não te traz esperança. A gente conclui
dizendo que o salmista estava tentando trazer à memória do seu povo lembranças de dias de livramento e de esperança, mesmo sabendo que passaram maus bocados nas mãos dos seus opressores, e que por algum período eles pareciam prevalecer e serem numerosos como a erva. Ele tinha a convicção de que o Senhor livraria eles e que os seus inimigos receberiam a punição devida, quer seja ali naquele momento, quer seja no futuro, por ter oprimido o povo de Deus. Como isso se aplica a nós, pastor? O que esse salmo revela para nós nos dias de hoje, aqui no 129? Primeiro, sempre lembre de onde Deus te tirou. Você que está aqui nessa noite, de onde Deus tirou você, meu irmão? Você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, de onde Deus te tirou? Quem era você antes de encontrar Cristo? Quem era você antes do libertador, do Salvador te encontrar, te resgatar? Lembre-se que mesmo em meio às lutas, escárnio e opressão, o Senhor nos convida a colocar confiança nele. Não entra na loucura do mundo. Não entra na loucura do mundo. O Senhor nos convida, além de lembrar que Ele é o nosso Salvador, Ele nos convida a confiar nele nessa noite, porque Ele é justo. Quando a gente vê que muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram me vencer, jamais é nunca. O meu Deus e o seu Deus, Ele nunca perde. Ele é sempre vitorioso. Louvado seja o Senhor por isso. E isso traz uma confiança no nosso coração. Afinal, Ele já livrou a gente de coisas ruins. Esteve conosco em dias difíceis dessa caminhada. E é isso que nos traz esperança. E continua conosco. Só traga à memória essa esperança. Quando as opressões forem grandes. Quando os dias forem escuros. Quando os opressores parecerem ser maiores, lembre que eles nunca vencem. É sempre o Senhor que vence. Porque Ele é justo. E Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Que a gente possa sempre recordar o que Deus fez e faz de bom por nós, independente da luta e das aflições. Amém? Vamos orar? Eu quero aproveitar e perguntar se a gente está na nossa ainda campanha de intercessão pelo nosso querido irmão Alziro. Se você que está aqui nessa noite tem algum pedido por alguém que está enfermo, quer seja na sua família, quer seja conhecido seu, quer seja você. Alguém tem algum pedido acerca de enfermidade? Não? Rosinha? Da melhor forma. O Silas agradece pela sua mãe que estava com dengue e graças a Deus o Senhor trouxe a recuperação para ela. Rosinha. Célio. Célio e Lourdes. A irmã Rosinha pede pelo Célio e pela Lourdes que nós possamos colocar nas nossas orações acerca de enfermidade. Mais alguém? Mônica. Pastor Wesley. Pastor Wesley não passou bem essa manhã. Que nós possamos estar orando pela vida do nosso querido pastor. Coloquemos ele em suas orações. Pela vitória. Estaremos orando pela vitória também. O Adeilson pede pela vitória acerca de enfermidade. Mais alguém? Da visão. Tainá? Tainá não está bem? Está mais ou menos. Oremos para a pronta recuperação da Tainá também. O Davi pede pela Tainá. Mais alguém? A irmã Josefa também não está bem. A Rosinha relembra a gente aqui. Possamos orar pela irmã Josefa. Mais alguém? Orar pelo Sérgio e Pablo. Sérgio é o pai que perdeu a esposa
E Pablo é o filho que perdeu a mãe. Vamos orar por essa família que está enlutada. A mãe da Meire, muito bem lembrado, Graciele. Pela mãe da irmã Meire, que também se encontra internada. Quer falar, Alan? Pela Elisa, o Alan pede oração pela Elisa, pela sua saúde também, que o Senhor possa estar trazendo a pronta recuperação. Mais alguém? Não? Oremos então por essa mensagem que o Senhor nos trouxe acerca de recordação, de trazer a memória, de recordações que trazem esperança, e também pelos enfermos que aqui foram apresentados pelos irmãos. Oremos, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Te agradecemos pela Tua poderosa palavra. Te agradecemos pela Tua santa palavra, Pai, que nos traz esperança. Faz a gente recordar de quem que é o nosso Salvador, de quem que é o nosso Libertador, de quem que é aquele em quem devemos depositar a nossa confiança. Também nos traz a certeza de que os nossos opressores não ficarão impunes, e de que o Senhor é a nossa justiça, e de que o Senhor é a justiça daqueles que fazem escárnio contra o Teu nome, que oprimem aqueles que é Teu povo, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que para esses nós possamos anunciar acerca da Tua palavra, que para esses nós possamos anunciar acerca da salvação de Cristo Jesus, ó Pai, para que eles se arrependam desses seus atos. Senhor, nós colocamos aqui também nessa hora, nesse momento, todos os pedidos acerca de enfermidade. Senhor, não vou lembrar de todos, mas eu creio que o Senhor já acolheu todos os pedidos, ó Pai, que aqui foram colocados. Por favor, Senhor, visita cada um, ó Pai, dos nomes que aqui foram colocados pelos meus irmãos. Cuida, ó Pai, de cada pedido, porque o Senhor é o médico dos médicos. Porque o Senhor é aquele que traz cura, ó Pai. O Senhor é aquele que alcança e vai onde a medicina não vai, ó Pai. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Porque o Senhor, ó Pai, é aquele que tem o poder da cura nas tuas mãos. Então, por favor, ó Pai, se essa for a tua vontade, faça isso, por favor, Senhor. Nós, humildemente, como servos que somos, pedimos ao único que é todo-poderoso e que tem poder de fazer qualquer coisa, que é o Senhor, ó Pai. Cuida de nós nessa noite. Obrigado, Pai, pela instrumentalidade da Tua palavra. Que ela se aplique sempre, Pai, primeiro ao meu coração e assim ao dos meus irmãos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.